Estão me ouvindo bem? Bom dia para todos. Eu vou me apresentar depois com mais calma, vou apresentar também um pouquinho minha empresa, mas nós vamos falar de um assunto que parece que está em voga hoje na sociedade brasileira, que é essa parte de integridade ou conformidade, que é chamado em inglês de compliance. Nada diferente compliance do que fazer o que é correto, respeitar as leis, respeitar as regras internas e externas, né? Mas existe uma dificuldade enorme para as instituições, as organizações entenderem o que isso significa na prática. Alguns aprendem pela dor, outros pelo amor. Então, cabe a cada um escolher qual o caminho que quer. Tem algumas áreas que acabaram acelerando mais a implementação de programas de integridade, mas por força de fiscalizações ou de algum escândalo, alguma coisa. Outras áreas saíram na frente, conseguiram se estruturar antes e começar a mudar a sociedade brasileira. E tudo isso muda em uma palavra: comportamento. Quem muda comportamento, principalmente de profissionais, e tem que começar, é a alta liderança de conselhos profissionais. Então, a presença de vocês aqui hoje é fundamental que vocês entendam o papel de vocês, a responsabilidade que vocês têm nesse processo. Então, eu vou trazer algumas provocações, vou trazer algumas informações também. Fiquem à vontade, se quiserem perguntar alguma coisa, esclarecer. Estou me programando mais ou menos para 1 hora de apresentação, posso acelerar um pouquinho, porque a gente começou um pouquinho depois. O Viana me dá uma olhada, se ele achar que deve acelerar, eu já entendo. Mas a ideia é depois abrir para vocês, para perguntas, etc. Ficam bastante à vontade para isso, tá bom? Muito bem. Então, primeiro deixa eu ligar aqui. Acho que agora está funcionando. Essa é a agenda de hoje. Eu vou falar um pouquinho da empresa que eu faço parte, sou sócio da Flair. Vamos falar de integridade ética, a responsabilidade e governança. Lembrar que compliance nada mais é do que um pilar de governança. Isso é importante vocês entenderem. Falar da evolução do compliance público, principalmente porque autarquias hoje está na esfera pública, então nós vamos ter que explorar isso e a legislação, como é que está por trás disso, e parcerias e autorregulamentação. Dúvidas em relação à agenda? Acho que tudo tranquilo, né, por enquanto. Deixa eu apresentar rapidamente a minha empresa, isso é só para vocês conhecerem, é uma consultoria em transformação no ambiente de negócio, que a gente chama, para desenvolver integridade nesse novo paradigma que é a estratégia corporativa. Como é que integridade entra no planejamento estratégico, na cultura organizacional da empresa. É essa que a nossa consultoria faz. Tem experiência de vários sócios bastante sêniores e também alguns mais novos, energia jovem, que a gente sempre valoriza bastante. E trazer uma proposta diferenciada dessa consciência de negócio lastrado na ética e na integridade. Eu vou falar muito dessa nova consciência de negócio, que é o novo paradigma que é posto para a gente do que é preciso na transformação da sociedade brasileira. Esses são meus sócios. Nós temos um sócio cotista, na verdade, que é o Dr. Antônio Fonseca. Ele é do Ministério Público Federal, por isso que ele é só sócio cotista, ele não pode fazer parte da administração da empresa, mas é uma grande inspiração para a gente, é um grande norteador dos nossos valores, etc. A Andressa é a nossa diretora jurídica. A Aline também é advogada, ela é a nossa diretora executiva e eu sou administrador, sou diretor técnico e atualmente sou diretor-geral da organização. O que a gente vai falar então? Ética e integridade. Qual é a sua responsabilidade dentro dos conselhos profissionais em termos de promover a ética e a integridade? É isso que a gente vai tentar
explorar um pouquinho aqui. Para começar, eu trouxe algumas proposições sobre integridade. O Chris Karcher, ele fala que integrity is choosing your thoughts and actions based on values rather than personal gain. Isso é integridade, é escolher os seus pensamentos e ações baseados em valores e não em ganhos pessoais. Por que o Chris Karcher ele chama de escolher os seus pensamentos e ações baseados em valores, mas principalmente pensamentos? Olha só que coisa importante. Quando a gente fala de mudança cultural, a gente tem que entender que não só nas ações, mas também na mente das pessoas, você tem que provocar essas mudanças. Tem a Unesco diz que a guerra é criada na mente dos homens, e é na mente dos homens que devem ser construídas as defesas da paz. Quando eu fui diretor da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, aqui no Brasil, eu parafraseei essa frase na introdução de um livro sobre anticorrupção do Pacto Global da ONU aqui no Brasil. E aí, a frase que a gente criou foi: corrupção nasce na mente dos homens, e é na mente dos homens que devem ser construídas as defesas da ética. Então é importante a responsabilização da alta liderança de conselhos para chegar nos profissionais, lá embaixo, construírem essas defesas da ética. E nós vamos falar um pouquinho em como fazer isso, quais são as áreas que vocês têm que pensar para construir isso. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Isso aqui é tirada da cartilha da CGU, da portaria 1089, que fala do programa de integridade para entidades públicas e autarquias, etc. Mas isso aqui, na verdade, é uma frase da OCDE, ele é tirado da OCDE, né? Integridade pública. O que significa integridade pública? Ele refere-se a alinhamento consistente e à adesão de valores, princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no setor público. Isso aqui, na verdade, já é a introdução. Logicamente, valores, normas e éticas, isso é fundamental para se falar sobre integridade, né? Mas integridade pública, fala-se também sobre conflitos de interesse. E em conflitos de interesse, os interesses públicos tem que vir antes dos interesses privados. Então, isso é importante também conhecer. Esse é um dos conceitos importantes. E já vem da OCDE, né? Não é nem da CGU aqui do Brasil, não. Outro pensamento. Eu gosto bastante desse pensamento da mesma cartilha da CGU. Discutir integridade em uma organização envolve temas como conduta ética, orientações e exemplos da liderança. Exemplos da liderança, vou reforçar isso. Processos e divisões de trabalho, políticas de incentivo a determinados comportamentos, sistema de prestação de contas, o processo de transparência, processos de monitoramento e uso de recursos e as intenções com a sociedade em geral. Aqui tem vários temas que são importantes dentro de compliance, na verdade, dentro do programa de integridade. Mas o primeiro é você saber dizer para os profissionais que fazem parte do seu conselho o que é esperado do comportamento dele, qual é o código de ética e conduta que é esperado dessa organização, em termos de comportamento profissional. Isso tem que estar claro para todo mundo, tem que ser divulgado, as pessoas têm que ser treinadas sobre isso, para saberem o que é esperado. Ao mesmo tempo que tem que saber qual é a política de consequências, as punições se eu quebrar uma regra de ética, né? E vai ter uma comissão de ética revendo, eu como profissional, se eu fiz alguma coisa errada, quais são as consequências para mim. Mas isso também tem que ser divulgado. Isso tem que estar amplamente divulgado para todo mundo saber que existem consequências também. E a outra coisa é a posição da liderança. Não só
a liderança tem que fazer isso chegar, fazer uma gestão de integridade, mas a liderança tem que ser o exemplo disso na organização. Isso tem na lei americana de anticorrupção, que é chamado FCPA, é chamado, o primeiro item é chamado o tone at the top, é o tom do topo da organização, que mudou. Em 2016, eles já mudaram na avaliação deles, eles falaram, não, na verdade o que a gente quer é a conduta do topo da organização. Porque não só o que vem do topo é importante para a organização, mas também o que retroalimenta a organização, a liderança da organização, mas principalmente como ela se comporta. Se são exemplos para os seus profissionais que respondem a essa liderança. Então, a CGU, o TCU, todos os órgãos reguladores, eles vão olhar qual é o comportamento da alta liderança dessa organização, para ver se são exemplos. E não é olhar e falar, está bem. Tudo é feito com provas objetivas. Tem que ter um registro disso. Tem que ter atas de reuniões onde a direção, a alta liderança fala sobre isso. Tem que ter um evento onde a alta liderança fala abertamente para os participantes dos seus conselhos sobre isso. Tem que ter registro disso. Não pode ficar simplesmente numa sala de reunião da liderança. Isso tem que ir para a organização e tem que ter registro disso. Ok? Isso é uma das partes da responsabilidade que existe da alta liderança num programa de integridade. Eu gosto muito disso aqui, tem vários... Aí fala também do sistema de compliance como um todo, né? Prestação de contas, monitoramento de recursos. Nós vamos falar mais sobre isso. E aí, eu gosto de falar do programa de integridade, mas eu sempre começo falando do que é maior. Governança. No caso aqui, nós vamos falar de governança pública, por ser autarquias que a gente está tratando hoje. E tem uma parte, logicamente, não dá para não falar do decreto 9.203, que é o decreto que fala sobre governança pública. Quem não conhece, deem uma olhada sobre isso. Mas eu peguei alguns trechinhos dele. O artigo 4º, inciso 5, ele fala... eu não sou advogado, mas entendo um pouco disso daqui. Todo mundo que fala um pouco de compliance tem que entender o que a lei exige, para você poder navegar, para você poder gerir recursos de acordo com a lei, né? Fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração, para orientar comportamentos dos agentes públicos. Olha o que já é esperado no próprio decreto, os padrões elevados de conduta da alta administração, né? Que isso chegue em ondas até os seus profissionais em todos os níveis, né? Em consonância com as funções e atribuições dos seus órgãos e de suas entidades. E tem um outro que fala o seguinte: o exercício da governança pública volta a falar sobre liderança também no artigo 5. Que essa liderança compreende o conjunto das práticas de natureza humana ou comportamental exercidas nos principais cargos das organizações para assegurar a existência de condições mínimas para o exercício da boa governança. Comportamental, mais uma vez, mudança de cultura de compliance passa por mudança de comportamento, passa por uma estrutura fortalecida de controles, de prestação de contas, etc. E quais são, segundo o decreto 9.203, quais são a boa governança? Os eixos da boa governança, segundo o decreto, é responsabilidade, competência e motivação para o sistema de integridade. Todo o sistema de integridade depende disso. Logicamente que a governança também vai tratar de, que eu falei, de prestação de contas, vai tratar, na verdade, do exemplo da liderança, como a gente está falando, mas a integridade é uma das engrenagens principais da boa governança. Tudo bem até aí? Vamos falar, então, um pouquinho sobre o que é o programa de compliance, essa nova consciência de negócio
que a gente tem, e na verdade não é a gente, vocês da alta liderança de conselhos têm que entender qual é o papel de vocês nisso. E isso aqui vai explicar um pouquinho. Olha só, como os conselhos profissionais devem responder à demanda da nova legislação brasileira em elaborar e implementar programas de integridade efetivos. A legislação pede isso, um programa de integridade efetivo. Como é que vocês respondem a isso? Primeiro, vocês têm que entender o que é um programa de integridade. Então, nós vamos começar falando um pouquinho do programa de integridade. E o programa de integridade, ele vem como ondas, na verdade. Ele tem que começar na conduta e o comportamento da alta administração, como eu falei, né? Mas ele tem que passar por todos da liderança desse conselho, os colaboradores todos do conselho, até o profissional lá embaixo. Faz parte desse processo, essa cadeia ser levada em ondas. Assim como faz parte no mundo corporativo, que as grandes organizações exijam isso dos seus fornecedores, que devem exigir dos seus fornecedores, que devem exigir dos seus fornecedores, até o microempresário chegar nisso. Mas a cadeia de valor inteiro tem que começar a ter consonância com a ética e a integridade. Então, isso aqui é uma visão rápida de cultura corporativa de integridade. Ele vem, na verdade, dos 10 hallmarks da lei norte-americana de anticorrupção, que é o FCPA, mas ele está em linha com o decreto 8420, que, na verdade, é o decreto da lei de anticorrupção brasileira, né? E também com a portaria do CGU, a 1089, nós vamos falar mais um pouquinho sobre ela, que exige isso na área de órgãos públicos e autarquias, né? Mas aqui é um agrupamento em 10 áreas que vocês têm que prestar atenção quando vocês estão falando de programa de integridade. Provas, evidências objetivas de que a alta administração está engajada, que é um exemplo para a organização. Códigos de ética e conduta claros e divulgados para todo mundo, políticas e procedimentos de compliance, análise, mapeamento e avaliação de risco. O compliance, depois do engajamento da alta administração, ele começa para você saber quais são os riscos que a tua organização tem. Tem muito contato com agentes públicos, então tem que ter cuidados em termos de ter atas sobre as reuniões, não ir sozinho, tomar decisões com algum agente público, algum legislador principalmente, sempre vá com mais de uma testemunha com você. Existem algumas defesas que você tem que fazer, a mesma coisa a defesa em outras áreas, como na área de concorrencial, principalmente conselhos que reúnem empresas e profissionais que pertencem a empresas diferentes, que às vezes são concorrentes. Tem que ter regras de defesa da concorrência, que a lei de defesa da concorrência vai exigir. A lei de defesa da concorrência é a lei com a maior punição que existe em termos do indivíduo. Existe a mesma punição da lei de anticorrupção para a empresa, mas para o indivíduo, pessoalmente, começa a punição em R$50 mil e chega a R$2 bilhões. É a maior punição em termos de legislação que existe. A lei da livre concorrência. Então, fiquem atentos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas os mapeamentos de riscos têm que estar claros, tem que ter uma matriz de risco, dizendo qual é o impacto que isso tem para a organização, qual é a probabilidade desse risco acontecer, e focar nos principais, mitigar esses riscos. Você tem que minimizar ele, tem que ter uma gestão desses riscos. Isso é importante. Toda a organização faz parte do programa de integridade que é exigido pela CGU e pelo TCU, que vai fiscalizar, etc., e Ministério Público, etc., você saber os seus riscos e a probabilidade de impacto deles. E aí você começa a treinar a sua organização, os seus profissionais, né? Como eu falei, a parte de comunicação e treinamento que seja constante, não pode ser uma vez.
O programa do Proética, da CGU, ele às vezes desclassifica quem está tentando conseguir esse selo, porque fez um treinamento de anticorrupção só. Falei, isso aí não é constante. Eles querem não só a ata desses treinamentos, mas quando eles ocorrem, mas a lista de presença assinada pelos participantes. E isso é importante, a recorrência desse treinamento acontecer. Eu vou falar mais um pouquinho nessa recorrência do treinamento, que é uma das grandes defesas que a Morgan Stanley, que é uma das referências que a gente teve a nível mundial, de uso do programa de integridade como defesa da empresa. Eu vou voltar sobre isso. Registros contábeis, os controles internos têm que estar em dia, saber como interagir com agentes públicos, estrutura e reporte da área de compliance, ela tem que ter autonomia, tem que ter recursos e tem que ter independência. Para se alguém da alta administração estiver envolvido em algum escândalo, algum problema de corrupção, de cartel, ou etc., essa área de compliance ou de integridade tem que ser autônoma o suficiente para poder reportar isso aos conselheiros da organização para tomarem providência. Ok? Um canal de ética e denúncia, quem não tem é importante. Canal de ética e denúncia, lembrem que ele pode ser usado para transformação organizacional. Você está lendo que a organização tem um canal para dizer para você o que está errado, o que tem que ser mudado na organização. Então, para a alta liderança, isso é riquíssimo. Quem não aproveita canal de denúncia está perdendo uma grande oportunidade, porque você pode devolver para a organização transformações no ambiente de trabalho, na forma de fazer as coisas, em políticas do conselho. Então, usem isso como feedback. E, obviamente, aqueles que saem fora da reta, os antiéticos, etc., corruptos, que têm que ser punidos. Tem que ter uma comissão de punição de ética, né? Não só punição, mas de educação também, de melhorar. Não vamos só pegar o chicote, mas lembrar que existe um papel de educar os profissionais no Brasil sobre ética. A parte, depois que tudo isso daqui que a gente falou, é prevenção. 80% de um compliance officer, de um diretor de compliance, é sobre prevenção. Remediação, contenção, etc., o que vem depois é só 20% do tempo dele. E deve ser feito de forma tempestiva, segundo a legislação. A remediação é parar, estancar o problema e corrigir rapidamente. E também você saber quais são os parceiros que você está escolhendo, os seus fornecedores, os terceiros que você tem dentro da sua organização. Você fez uma diligência para saber se eles estão envolvidos em alguma coisa? Quem são os sócios dessa empresa? Se eles têm alguma coisa por trás? Existem empresas ou alguma estrutura societária com empresas em ilhas fiscais, paraísos fiscais lá fora, que podem incitar em suspeita de lavagem de dinheiro, etc. Tudo isso, se você não tomar cuidado, vai arrastar o conselho profissional para uma investigação da Polícia Federal, etc. Porque a lei exige responsabilidade objetiva, ou seja, o conselho ele vai se responsabilizar se algum terceiro, em nome dele, um despachante, um escritório de advocacia que está representando ele, fizer alguma contravenção, algum ilícito, e ele vai ser arrastado nisso. Então, você tem que saber fazer diligências, saber quem são esses parceiros que você está tendo e auditar esse sistema. Então, isso aqui é quem me dera poder falar, eu posso dar uma aula, na verdade, sobre cada uma desses itens, mas é importante vocês terem essa ideia geral e a profundidade do que é um programa de integridade, que vocês têm que gerir, na verdade. Tranquilo até aí? Beleza. Vamos falar então um pouquinho. Uma vez que você apertou o botão Compliance, você escolheu ter programa de integridade no seu conselho, o que é importante você saber? Construir as defesas. Né? Que defesas que você tem que pensar? Você tem que pensar em defesas de anticorrupção,
combate à lavagem de dinheiro, defesa da concorrência e, em geral, antifraudes e ilícitos. Logicamente, todos esses são ilícitos, mas outros pequenos ilícitos, que é a maioria das ocorrências que acontecem numa organização, são pequenas fraudes, às vezes roubos, ilícitos, etc., que é o que despende maior tempo. Mas esses têm um efeito reputacional mortal. Se você não gerir esses 3 aqui, não construir bem as suas defesas do conselho, pode destruir a reputação dos indivíduos, dos profissionais, do conselho, da liderança, etc., e da organização. Então, essas defesas têm que ser construídas. Quando a gente está falando em como é que constrói essas defesas, você tem que ter um sistema de ética. Mais uma vez, ética é fazer a coisa certa. Não para um indivíduo só, ou para um grupo de indivíduos. É fazer o que é correto para o bem comum, para o coletivo. Ele é um conceito universal, na verdade, ética. Ele tem que ser o bem para todos, não pode ser o bem para um grupo só que favoreça um indivíduo ou um grupo só. Ele é o bem para todo mundo. Então, por isso, a justiça, o balanço e tal. Mas a ética profissional, vocês como liderança de conselhos, vocês têm que dar direção para isso. Vocês têm que mostrar qual é o comportamento ético esperado desses profissionais. Existem caminhos errados e existem caminhos certos. Então é importante dar exemplos sobre, por exemplo, o conflito de interesses que eu falei agora. Parentesco é possível fazer? Mas, não, tudo bem, você pode casar dentro de um conselho, ou etc. Mas e ter um parente seu sendo um subordinado seu? Você pode gerir o salário de um parente seu? Você pode contratar a empresa de um parente seu e gerir a contratação dessa empresa? Então, existem caminhos errados e existem caminhos certos. Isso tem que estar muito bem definido no Código de Ética e Conduta e políticas de integridade do Conselho. Está claro? Essa é a direção que os profissionais que fazem parte do seu Conselho vão olhar para vocês e vão querer. Outra coisa importante é o papel da liderança nisso, da direção e do exemplo. Acho que já falamos bastante nisso, que a liderança, ela tem que ser, na verdade, aonde as pessoas vão se espelhar para poder fazerem as coisas. Então, vocês têm que ser exemplos dessa organização, principalmente nessas áreas que são conflituosas. E você tem que construir essas barreiras e controles de defesa. Quando eu falei do Morgan Stanley lá atrás, era para falar um pouquinho disso. Morgan Stanley foi pega com um funcionário dela, o Peter, que fez um processo de corrupção pública num país, etc. E a Morgan Stanley inteira, a nível mundial, foi multada lá nos Estados Unidos, na lei de anticorrupção americana. E ela conseguiu demonstrar, daquelas 10 bolas que ela tinha feito a parte dela. A alta liderança tinha exemplos claros sobre não poder fazer isso, etc. Existia uma avaliação de risco, existiam treinamentos. O Peter tinha participado, eles tinham um registro de 36 treinamentos de anticorrupção. Só o que ele fazia? Como alguns treinamentos eram virtuais, ele no computador dele desligava o som e ia trabalhar em outra coisa. Não prestava atenção. Ele mesmo fez o depoimento dele em relação a isso. Então, eles conseguiram demonstrar que o indivíduo, na verdade, é que era o responsável, não a organização. E não foram multados. Foi um dos raríssimos casos onde eles não foram multados. Mas a organização se livrou disso. Logicamente, se você não mantém isso ativo, depois de 3 anos, a Morgan Stanley teve um outro caso e ela sim foi multada, porque ela não manteve os seus sistemas todos atualizados. Então, é uma jornada de ética. Na verdade, ela não para nunca. Você precisa manter ela acesa. Mas o que eu estou falando isso? Eu trouxe a Morgan Stanley para falar o seguinte: é impossível você blindar 100% de uma organização contra a corrupção, lavagem de dinheiro, concorrência. Basta um indivíduo querer fazer alguma coisa errada, que ele vai fazer.
Você tem que ter controles internos para detectar isso rapidamente e remediar tempestivamente isso. E tem que ter todo aquele processo das 10 bolas intactos para poder se defender nesse sentido. Então não dá para blindar, porque depende do comportamento dos indivíduos. Mas você pode começar a dar os bons exemplos e mudar o comportamento dos indivíduos na sua organização. E isto é que é fundamental. Olha só, na verdade, demorou anos e bilhões de dólares de muitas organizações, Siemens, né, que foi uma das multas mais altas, chegou a 800 milhões de dólares americanos, a multa deles, e outras empresas, Odebrecht, recentemente, etc., gastaram muito dinheiro para entender isso. E aqui, vocês estão tendo de primeira mão para começar a fazer essa parte de prevenção, pelo menos, na organização. Vamos falar um pouquinho sobre a evolução do compliance público. Essa é uma parte um pouco mais de legislação, mas é importante vocês saberem o que vai ser esperado de vocês em relação a isso. Compliance público, na verdade, ele começa bem anterior a isso, tem várias legislações que falam sobre transparência, tem a parte de licitação, a 8666, né? Tem uma série de coisas anteriores, mas a primeira vez que se fala de programa de integridade foi na Lei 13.303, em 2016, e que fala sobre programa de integridade para estatais. E, logicamente, que teve o fator da Petrobras, desde 2014, né? Quando teve a Lava Jato, etc., a política de governança e de integridade baseada em riscos, ela já falava em riscos, função social do atendimento, política de relacionamento com terceiros, lembrar da responsabilidade objetiva, o terceiro pode te arrastar para um escândalo, se você não tomar cuidado, e integridade nos processos de compras, são algumas áreas que chamam a atenção da integridade e do norte que a Lei 13.303 dá. Outra coisa foi o próprio Decreto 9.203, eu já falei dele um pouco, mas ele, na verdade, ele foi feito muito olhando ao OCDE. Ele fala de governança pública, como a gente tinha falado, né? Fala de gestão de riscos, controles, a melhoria de resultados, integrados planejamento estratégico, mas, principalmente, ele fala também do programa de integridade, né? E mais do que isso, eles acharam que não era suficiente mencionar isso daqui como programa de integridade. E fizeram uma portaria, que é a portaria 1089 de 2018, agora de junho de 2018. Acabou de sair do forno essa portaria. Essa daqui é bem específica, né? Ela fala o que é esperado do programa de integridade para a administração federal direta, autárquica e fundacional. Ele exige isso daqui, principalmente, olha lá, conselhos profissionais estão envolvidos. O que é o programa de compliance? Ele tem que demonstrar comprometimento da alta administração, compatível com a natureza, porte, complexidade, estrutura e área de atuação, e ele dá 3 fases. Primeiro, você tem que ter um programa de integridade, aquelas 10 bolas que eu falei, e tem que ter uma unidade gerindo essa área de integridade com autonomia, com recursos, tanto materiais quanto humanos. Então, a primeira é a autonomia da gestão da integridade e ter o programa de integridade instaurado. Isso é exigido na fase 1. A fase 2, ele quer a aprovação de um plano de integridade, é um plano estratégico de integridade. E ele elege o que tem que ter esse plano. Os riscos para a integridade têm que ser conhecidos e geridos, regras de conduta para os servidores, ou seja, tem que ter códigos, tem que ter políticas de integridade, acesso à informação, mais uma vez, a transparência, portais de transparência e prestação de contas, né? Tratar conflitos de interesses, nepotismo, ou seja, emprego de parentes, como é que isso é visto, né? Tratar denúncias, principalmente porque elas podem ser usadas para transformação organizacional, funcionamento e controles internos e cumprimento de recomendações da auditoria, um processo de auditoria dentro do sistema, e responsabilização.
tem que ter uma política de consequências. Tem que estar claro, tem que estar divulgado. Você quebrou uma regra ética dentro do conselho, por exemplo, doutor Bumbum e etc, etc. Se ele quebra uma regra, ele mata alguém, tem que ter consequências claras. Isso para todas as áreas, né? A área de saúde, às vezes, envolve uma vida humana, mas, de uma forma ou de outra, você vai prejudicar muitas vidas humanas em quebrando regras de ética e integridade. Então, é por isso que tem que ter consequências, né? Execução e monitoramento do programa de integridade baseado em medidas. Você tem que medir o sistema e melhorá-lo o tempo todo. Essas 3 fases são exigidas de um programa de integridade a nível público e de autarquias. Então, quem não conhecia ainda a portaria 1089, é um pouquinho de legislação, mas é importante, porque ela diz claramente, diz explicitamente o que é esperado que vocês façam, né? E aí, até aqui, tudo bem? Acho que está bastante claro. E a responsabilidade de vocês, eu estou reforçando isso muito, a liderança da organização é quem vai dar o tom, mostrar a conduta que é esperada dos seus profissionais. E que isso seja medido, que conste de ata, que a presença física da liderança com os profissionais, que ele fale, articule a importância da ética e da integridade dentro dos seus conselhos. Isso é fundamental. E agora eu vou levar vocês para uma jornada mais ampla, que eu e o Dr. Viana exploramos aqui no FOGESP, que o CFA realizou, foi em junho, né, desse ano, lá em Brasília, e nós participamos de um debate, etc., onde a gente falou de algumas propostas, que saiu de lá, inclusive, uma proposta de um pacto de integridade, um pacto setorial de integridade de todos os conselhos. Né? Lembra-se que juntos nós somos mais fortes do que individualmente. E isso tem uma importância fundamental na luta e no combate à corrupção. Por que isso? Se vocês lembrarem, os executivos da Odebrecht, quando eles foram presos, eles fizeram a delação premiada deles, etc., eles falaram, olha, eu só fiz isso porque o ambiente exigia isso. Se eu não fizer, eu fiz isso para defender a minha organização. Porque todo mundo fazia, meu concorrente fazia. Então, se eu não pagasse propina para conseguir uma licença ambiental de uma obra, etc., o meu concorrente ia lá, pagava, conseguia e ia ganhar o negócio. E eu levava a minha empresa à falência. Esse era o ambiente de negócio, que é um ambiente corrupto. Mudar ambiente de negócio é dificílimo. Existem algumas formas. Os pactos de integridade, que a gente vai falar rapidamente, ele inverte isso. São acordos setoriais onde todo mundo assina compromissos com regras e consequências também para as organizações que fazem parte, onde todo mundo vai fazer a coisa da forma correta. Então, quem fizer a coisa errada agora passa a ser a exceção e não a regra, como era antes. Então, isso inverte completamente a curva de combate à corrupção. Olha a importância disso. E conselhos federais, eu acho que têm um dever, na verdade, em liderar isso para todos os seus conselhos regionais. Isso é fundamental, que isso permeie os conselhos regionais todos, né? Então, nós vamos falar um pouquinho que é uma autorregulação, é o conceito de parceria e de autorregulação dos conselhos, mas visto, na verdade, com os conselhos como um todo. Né? Pacto setorial de integridade. Isso é só... Como é que conselhos profissionais podem transformar o ambiente de negócio alavancados pela gestão da ética e integridade, unindo forças com conselhos, órgãos governamentais, academia e sociedade civil. Outra coisa fundamental nesse conceito é o seguinte: não dá para fazer sozinho.
só os conselhos profissionais não é suficiente. Você tem que ter, num pacto setorial de integridade, eventuais envolvimentos dos órgãos reguladores. Você tem que ter órgãos independentes ou instituições independentes e autônomas ajudando a conduzir esse processo e dando uma orientação. Então, a academia, a FGV faz muito isso, sociedade civil faz muito isso. Eu vou mostrar alguns exemplos no Brasil como é que isso é feito, né? Mas olha só como é a importância de você ter múltiplos stakeholders, né? Várias partes interessadas envolvidas. O que é o Pacto Setorial de Integridade? É uma chamada de ação coletiva de combate à corrupção. Isso aqui é um termo internacional do Banco Mundial, do Instituto do Banco Mundial, e também do B20, do Instituto da Basileia de Governança, que foram quem criou isso, Transparência Internacional, tal. Tem alguns advogados, tem advogados aqui? Eu sei que o Marcelo é advogado, tem advogados, etc. Quando você fala em ação coletiva, para os advogados tem um conceito um pouco diferente. É por isso que eu utilizo o termo Pacto Setorial de Integridade, que é um acordo comum de setores, para entender que é uma luta coletiva contra a corrupção, sem nenhum viés legislativo aqui do uso de ações coletivas. Mas ele é um processo de autorregulação, cooperação, tem muitas partes interessadas, como eu falei, empresas privadas, órgãos governamentais, organizações da sociedade civil, associações, conselhos, instituições e academia. Ele é conjuntamente servido para prevenir, detectar e reagir à possibilidade de corrupção em um setor. Transparência e transformação no ambiente de negócio para trazer mudanças éticas ao setor. Então, isso tudo é muito bonito em termos de conceito, mas, na verdade, ele é até muito bem estruturado. Isso aqui é um conceito do Instituto da Basileia de Governança, que ele mostra como é que isso começa. Ele pode começar com declarações e atividades conjuntas. Para chegar no pacto, tem uma estrada longa, né? Mas ele começa fazendo uma declaração em conjunto, por exemplo, dos conselhos profissionais, em quais são as intenções dele, ter uma autovinculação. A pessoa tem que ter a espontaneidade de falar, olha, eu livremente gostaria de participar, de me vincular a essa ação. Atividades conjuntas, pressão dos pares, às vezes acelera o processo. E o primeiro passo para a construção de confiança, que é uma das áreas difíceis também de ter. De você tem muitos interesses diversos, e tem que falar, não, existe alguma coisa maior que nós estamos aqui, sabendo que existem os conflitos e existem interesses específicos de cada um, vamos reforçar o que é o interesse maior nosso. E começa-se com essa declaração e atividades conjuntas. Aí você passa para o próximo estágio, que são iniciativas de estabelecimento de padrões. Você passa a construir código de condutas ou de éticas setoriais, comuns a conselhos profissionais. O monitoramento do programa de integridade, a comparação, né? Você tem mostrar essas estatísticas de como é que cada conselho está em relação ao seu programa de integridade, conhecer isso, aprender uns com os outros. Quem sabe mais sobre estruturar canal de denúncia pode ajudar os outros a fazerem isso. Quem sabe mais sobre monitoramento, controles internos, pode também dar dicas para os outros. Então, o pacto ele ajuda nas melhores práticas também, nesse sentido. E objetivar uma harmonização do compliance no setor como um todo. Até você chegar num pacto de integridade, que aí é um compromisso vinculante. Você assina um documento onde a sua organização, o seu conselho, passa a fazer parte disso, sabendo que existem responsabilidades e consequências dessa vinculação. Mas aí é um documento forte, e é um sinal para o mercado de absoluta evolução em termos de programa de integridade, né? Com monitoramento passível de execução no tribunal e possivelmente sanções. Tem que saber que existem consequências. Isso tudo
quanto maior você vai subindo nessa escada, maior a vinculação, o compromisso e a mudança comportamental. Lembra que eu falei muito de comportamento? Aumenta a mudança comportamental nisso. Isso daqui é o que a Basileia fala. O Instituto do Banco Mundial, o Banco Mundial tem um quarto estágio que a Basileia não toca. No Brasil, nós conseguimos exemplo só disso daqui, até esses 3 estágios. Não temos ainda o quarto estágio do Banco Mundial, mas eu acrescentei ele aqui só para vocês conhecerem, que é coalizão empresarial certificadora. Esse é um estágio, por exemplo, a gente tem na Alemanha, começou em Munique, no sul da Alemanha, na Bavária, na área de construção, um acordo setorial em empresas de engenharia e construção. Isso ficou tão forte que passou a ser uma coalizão envolvendo múltiplos setores. Saiu da área só de construção e o governo da Alemanha viu o que a Bavária estava fazendo e está estendendo agora para a Alemanha inteira. Você ter essa vinculação em termos de coalizão. E o que é a diferença desse último estágio? Esse último estágio, você tem uma auditoria externa certificando de o que você falou que você está fazendo no teu programa de integridade, no pacto de integridade, ele pode ser verificado com evidências objetivas. É uma auditoria externa que vai certificar, que é contratada por essa coalizão, para certificar os seus membros. Então, às vezes, um membro que está lá perde essa certificação e tem que sair fora da coalizão. Então, é uma jornada mais de longo prazo, né? Não temos nenhum exemplo no Brasil sobre isso, por enquanto. Mas acho que, em termos de exemplo, fica interessante saber um norte do que é possível fazer nessa área. E o que tem no Brasil? Eu estou falando muito no Brasil. Nós temos 4 áreas importantes. Na área de esportes, na área da saúde, o Instituto Ética Saúde, o Pacto pelo Esporte. Na área de engenharia e construção, tem a integridade do setor de construção. E na área do petróleo e gás, tem a Comissão de Compliance de Petróleo e Gás. O que tem em comum esses setores? Petróleo, saúde, esporte, engenharia e construção. Todos eles passaram por crises reputacionais sérias, por processos de corrupção, etc., que acelerou a necessidade deles terem isso. O que nós estamos trazendo é a proposta de que não precisa ser pela dor. Voluntariamente, vocês podem se antecipar a isso e fazer algo mostrando para a sociedade o que os conselhos profissionais são capazes de fazer. Lembra da onda de chegar nos seus colaboradores e no profissional lá embaixo? Isso é fundamental. Agora, não fizeram sozinho esse tipo de coisa. Eles tiveram assessorias. O Instituto Ethos, principalmente, foi um dos grandes fomentadores do processo de ação coletiva ou de pacto setorial. A Transparência Internacional ajudou muito a área de petróleo e gás. A Rede Brasil do Pacto Global da ONU, que está construindo essa parte de construção e engenharia num setor bastante prejudicado. Tem também um outro projeto que eu faço parte junto no Pacto Global, na área de coleta e reciclagem de resíduos, que também é uma outra área que está sendo começada em pacto setorial. Então, a sociedade brasileira já tem exemplos claros de que isso é possível e já está se mobilizando nesse sentido. E isso dá um sinal não só para os reguladores, para o legislativo, etc., mas para a sociedade, de um compromisso muito forte dessas organizações. Saiu, o Viana lembra, um documento, uma proposta, que acho que foi o doutor Fonseca que fez um draft, etc., que foi circulado para o COFES, eu acho, que talvez seja uma das oportunidades de ser revisitado e olhado um pouco mais vis-à-vis o que a legislação impõe, vis-à-vis a importância deste assunto e o impacto que isso pode ter, talvez seja um caminho que os conselhos queiram trilhar. Mas o importante para vocês é: será que é possível e viável reunir os conselhos profissionais em um mesmo pacto de integridade para a transformação e consolidação da cultura de combate à corrupção?
a palavra é de vocês. Eu queria ouvir um pouco agora de vocês, se isso é possível ou não, dentro dos conselhos profissionais. Se alguém quiser... Agora está na hora da gente falar um pouquinho, né? Não só ouvir, etc., mas começar a dizer o que é a realidade de vocês e se isso é possível ser feito também, dar esse passo adiante. Logicamente, tem passos a serem dados, não é chegar no pacto setorial de uma vez só, mas irem construindo isso para se chegar a esse exemplo para a sociedade. O que vocês acham? Com sinceridade, você foi claro, tem uma boa base, entende do que está falando. Sinceros parabéns. Eu só gostaria de mencionar para você e para os demais companheiros e companheiras uma encíclica papal que não pode nunca ser esquecida quando se fala de ética, né? Veritatis Splendor, na década de 80, João Paulo II, que ele diz que dentro de cada ser humano existe o esplendor da verdade, a consciência interna, que julga a cada passo seu as tuas decisões, te elogiando, te incentivando ou te alertando. Agiu mal, meu amigo. E como a gente sabe de muitos e muitos anos, né, de discussões, o que você planta, você vai colher, quer queira, quer não. Com certeza. É isso? Muito obrigado, parabéns. Muito bem, mas eu notei que você não respondeu a minha pergunta. Olha só. Vocês conhecem as dificuldades, os problemas, mas também conhecem as oportunidades. A jornada que vocês têm que escolher é: vocês querem ficar só nos problemas e gerindo dificuldades, ou vocês querem construir o futuro da organização dos conselhos profissionais? Qual é a escolha de vocês? Essa é a decisão que vocês vão ter que tomar como liderança dessas organizações. Nós temos um questionamento do senhor Alessandro Sanches, via Facebook. Ele diz: fiz o curso de prevenção à lavagem de dinheiro no combate à corrupção, mas vejo que o coletivo não colabora. O que fazer além das denúncias? Uma das coisas importantes, mais uma vez, denúncias são ótimas para você entender problemas, mas elas podem acabar sendo dispersas se você não tiver um processo de análise e de ações para mitigar isso. Usem isso para transformação organizacional. E eu acho que o que está por trás do que ele falou também é que o coletivo não coopera. Se vocês prestarem atenção, parece que, quando a gente está falando do coletivo, é uma forma também de dissimular a responsabilização, né? Na verdade, a responsabilização é da alta liderança. O coletivo, ele é direcionado comportamentalmente porque a alta liderança está impulsionando essa organização. Então, a responsabilização maior tem que vir dessa alta liderança. Essa falta de engajamento coletivo começa-se na alta liderança. E aí permeia-se a organização toda. Marcelo Persegona, do Conselho Federal de Enfermagem. Sou assessor de planejamento e gestão. Perfeito. Eu acredito, respondendo a sua pergunta, que sim, por dois motivos. Primeiro, o controle externo nos obriga a ter cada vez mais responsabilidade pelos nossos atos e pelos recursos públicos. E outra coisa também, os canais de comunicação, nada mais passa desapercebido para ninguém. Então, o controle social também ajuda muito a fazer a parte do compliance, da ética, da boa conduta. Então, isso a gente vê um exemplo nos nossos canais de Facebook, nas páginas de internet de contato, e WhatsApp, que também os conselhos disponibilizam, que chegam, as denúncias chegam, os pedidos de informação. Temos as leis também que estão nos levando nesse caminho. E acredito que se nós não nos adequarmos a essas exigências atuais, principalmente de legislação, vamos sucumbir. Vamos dar motivo para que mais tarde
o governo, né, principalmente o TCU, venha nos mostrar que não somos capazes de fazer o que deveríamos fazer, né? Lembra, eu vou voltar um conceito, eu acho que é importante. Você é do COFEM ou do COREM? COFEM. COFEM, perfeito, federal. O que é fundamental, porque a área federal, que eu acho, dos conselhos federais, tem uma responsabilidade enorme nesse processo todo. Mas você mexeu numa área que eu acho que é bastante importante. Não é só o medo da punição sobre a legislação. Por isso que eu usei as leis, como eu falei, eu não sou advogado, né? Mas eu trouxe as leis para darem o contexto. Leem isso como o que o regulador espera de vocês. E ele vai cobrar isso, é o que você falou, o TCU uma hora vai chegar, vai bater na tua porta, cadê o teu programa de integridade? Nós temos tudo, a ética nasce dentro da nossa organização. É? Então me mostra evidência. Cadê a evidência de que a diretoria é ética, a conduta? Não, mas ela é, mas você está falando que ela é ética, eu quero evidência objetiva disso. Me demonstre isso. Onde está a ata da reunião que eles falaram sobre isso? Que eles aprovaram o programa de integridade, que eles aprovaram uma política de compliance, de anticorrupção, de defesa da concorrência, de não à lavagem de dinheiro. Cadê? Aonde que está o discurso dessa liderança para os seus profissionais todos, a ata disso, ou um vídeo disso? Me mostra evidência objetiva. Se você não conseguir demonstrar isso, você não consegue, na verdade, que o regulador te dê o selo que ele deveria dar nesse sentido de atendimento à legislação. Agora, a legislação é a coisa mais importante? Ela é uma das coisas importantes. Por isso que eu trouxe muita coisa. Mas existe uma coisa pior, que é a reputação. Perder a credibilidade do mercado, porque os seus profissionais agem de forma antiética, é a pior coisa do mundo. Porque para recuperar essa credibilidade, não demora anos, demora séculos, às vezes, décadas, para você poder reconstruir tudo isso. Então, não só a regulação é importante, temos que atender a legislação, etc., mas cuidado com a reputação de vocês. Essa é que tem que ser mais preservada. Queria fazer apenas um comentário, seguindo essa linha. Os órgãos de regulação só existem porque a sociedade não se adianta. Eu tenho uma convicção, e digo isso sempre nos meus pronunciamentos, muito embora o Sérgio fique me pedindo provas, de que o ser humano é, por natureza, desonesto. O ser humano sempre procura os atalhos e quer levar vantagem e, de alguma forma, se sobressair. E boa parte das vezes, a questão da seriedade e honestidade fica jogada de lado. Como o Cassarro disse, né, que o verdadeiro juiz é a nossa consciência e essa é que deve cobrar. Agora, por que é que nós temos órgãos de controle externo tão exigentes? Porque existem pessoas que estudaram especificamente para trabalhar na área e percebe que a sociedade está totalmente fora dos trilhos. E aí começa a criar normas. Então, de parte dos conselhos, o que se vê na proposta do Dr. Marcos é simplesmente nós nos adiantarmos na criação de métodos, de questões éticas, para que não seja necessário o órgão de controle vir nos dizer como fazer. Nós é que temos que nos adiantar. Nós é que temos que levar para a sociedade. E dentro da minha atividade profissional da corretagem imobiliária, nós estamos fazendo uma campanha com relação ao nosso código de ética, que é uma peça ímpar, preciosíssima, ela é maravilhosa. O Código de Ética dos Corretores de Imóveis é simplesmente fantástico. E eu vejo que colegas corretores de imóveis, e aqui estão os advogados que atuam nos processos éticos disciplinares,
muitos colegas não observam o código e agem de maneira que, não desrespeitando, ele age naturalmente contra os princípios éticos porque ele não estudou, ele não se preocupou em estudar. E o conselho, quando aparece dentro da situação, que é para punir. E aí tem que punir, porque existe uma lei e tem que ser cumprida. E atrás do conselho tem o Ministério Público, que lhe cobra. Então nós temos feito uma campanha, acho que já estamos aí há uns 3 anos, fazendo uma campanha de divulgação, observação, debates profundos a respeito do Código de Ética. E numa das oportunidades, viajando aí por esse Brasil afora, não vou nem dizer onde é, mas alguns colegas chegaram depois da palestra e falaram: Viana, mas isso é um absurdo, você não quer então que a gente ganhe dinheiro? Um dos exemplos que eu dei numa dessas palestras, um corretor de imóveis, ao ver uma placa de vende-se num determinado imóvel, e o proprietário era amigo dele. Ele, ao contrário de naquele que estava oferecendo o imóvel, já publicamente, ele foi atrás do proprietário para ele também pegar o imóvel para vender. E houve uma denúncia no CRECE acerca disso, de que a pessoa atravessou, o colega veio e denunciou. E evidentemente que o outro sofreu uma sanção. E eu conversei com esse que sofreu a sanção, e ele disse para mim: mas você quer que eu vou fazer captação de imóvel? De que jeito? Como é que eu vou saber o imóvel que está para vender se eu não procurar as placas? Imagina que nível de desrespeito, de desinformação, de desonestidade é que chega do indivíduo achar que isso é uma atitude normal. Então, eu acredito que cabe aos conselhos, e agora falando aqui acerca da administração, e quando fala alta administração, os funcionários pensam que está falando só do presidente, do diretor, da diretoria, mas não é não, tem um chefe de departamento, de setor, que é alta gestão lá dentro do departamento e do setor dele também. Então está todo mundo envolvido nessa história. E cobrar dos outros é muito fácil, então tem que aprender a fazer. Dentro daquilo que você nos passa, eu acredito que pode sim os conselhos se adiantar aos legisladores, se adiantar ao controle externo, e os conselhos são formados por profissionais de muita cultura e alto saber, e que têm à sua disposição, dentro dos próprios conselhos, meios de pesquisa, análise, criar seminário para debates, fóruns de debates, para se chegar a um resultado e entregar para a sociedade alguma coisa, e não esperar que a sociedade nos coloque dentro do trilho. Nós é que temos que mostrar o trilho em que a sociedade deve caminhar, porque, afinal de contas, esses 30 conselhos abrigam praticamente todas as profissões existentes no país. É isso. Obrigado. Perfeito, doutor Viana. Tem uma coisa que você mencionou que eu acho importante reforçar. É natural do ser humano buscar o que é melhor para ele. Mas isso é uma mudança comportamental, de mentalidade. Os europeus, desde pequenos, eles são educados de formas distintas da nossa, os asiáticos, eles olham o coletivo antes de olhar o indivíduo. Os americanos não, eles olham os indivíduos. Mas quando você vê um corretor olhando e falar: mas eu preciso fazer aquilo porque é o melhor para mim, ele não está olhando o coletivo, ele está olhando o que é bom para ele. E a ética, ela se opõe ao egocentrismo. Tudo que é o individual, o melhor para um grupo só, para um indivíduo, ele se opõe ao melhor universal, que é o melhor ao bem comum, que é a ética. Então, essas que são as preocupações que têm que ser levadas quando vocês estão olhando casos de denúncias e coisas assim dentro dos conselhos de vocês. Mas obrigado
pela formalização de que há um papel forte e possibilidade de se construir isso e se adiantar. Eu acho que os conselhos profissionais podem mostrar à sociedade brasileira que vocês estão muito mais avançados do que qualquer outra área. Talvez esse seja um bom caminho para vocês começarem. Doutor, mais um questionamento. Humberto Correia de Oliveira, é de Santo André. Ele se posiciona, ótima palestra sobre liderança, e pergunta quando essa filosofia de liderança pode chegar aos nossos governantes. Humberto, obrigado pela pergunta. Na verdade, o conceito de compliance e de programa de integridade, ele não consegue ser desenvolvido por uma parte só. Você pegar a Lei 12.846, a Lei de Anticorrupção, etc., que exige das empresas que tenham seu programa, etc., etc., ela sozinha não consegue fazer isso. Ela depende de fornecedores, depende de clientes, depende dos acionistas, mas ela depende do setor público, que dá licenças para ela operar, etc. Então, o setor público sempre vai ter um papel relevante nisso. Por isso que não se parou só em legislar e fazer regras de compliance para a área corporativa ou privada. E existiu agora a lei das estatais, a lei das estatais, que mostra programa de integridade para empresas públicas. Tem o decreto 9.203, tem a portaria 1089. Eu tentei mostrar um pouquinho como a área pública agora está começando a ser exigida. E isso é novo, gente, é de 2016 para cá. Nós estamos falando de 2 anos atrás. Antes disso, não existia clareza sobre integridade e compliance, o que é esperado no setor público nessa área. Se isso vai chegar no legislativo, no executivo, etc., eu acho que a sociedade brasileira é que vai dizer para a gente, nas eleições que estão para vir, etc., e nos próximos passos, o quanto isso vai estar cada vez mais permeado. Mas eu acho que é uma jornada que não tem volta. A minha ficha vai de que isso um dia muda muito. Essas mudanças que Lava Jato e outras, desde o mensalão, etc., essas ações estão causando na sociedade brasileira, não tem mais volta. Porque agora, e principalmente com o uso de mídia social, dessa exposição social que a gente tem, rapidamente qualquer um pode filmar e expor o que está acontecendo, isso não tem mais volta, gente. A atitude ética e de integridade tem que ser parte da agenda do legislativo, do executivo ou qualquer área de setor público. Ok? Doutor, bom dia. Meu nome é Natália, eu sou procuradora do Conselho Regional de Farmácia aqui do Estado de São Paulo. Eu gostaria de entender um pouco sobre os benefícios de eventual pacto setorial só entre os conselhos profissionais. Porque eu entendo a necessidade de existir um programa e um plano de integridade dentro dos conselhos, e também entendo que esses planos e programas já vão ser fiscalizados tanto pelo Tribunal de Contas quanto pelo nosso Conselho Federal. E eu também entendo a possibilidade das benéfices que podem ser causadas pela participação do Conselho em pactos setoriais econômicos, né? Então, atuando também como fiscalizador da área, então, para aquela mudança de ambiente que o senhor estava falando anteriormente. Mas, considerando que os conselhos já serão fiscalizados por órgãos externos, eu não consigo ver benefícios, além da troca de experiências, muito concretos quando você fala num pacto só de conselhos profissionais. Se você já tem as regras, se você já vai ter que aplicar internamente todos aqueles planos de integridade, já vai ser fiscalizado por órgãos exteriores aos próprios conselhos. Qual seria a benéfice da autorregulação entre os conselhos? Excelente. Seu nome de novo? Perdão. Natália. Natália. Obrigado, Natália, pela pergunta. Excelente. Lembra que eu falei que, na verdade, as organizações não existem sozinhas, né? Você vai ser exigido pela legislação o seu programa de integridade próprio da sua organização. Mas ele não é suficiente, porque você interage com outros setores, interage com outras organizações.
O pacto setorial, ele traz um outro nível de visão. Ele é um acelerador, porque se você deixar que cada conselho faça o seu, cada um vai ter um estágio diferente. Cada um vai ter uma dinâmica, um planejamento estratégico diferente, e devem ter, cada um de acordo. Isso daqui, ele impulsiona e acelera a levantar o patamar para todos. Ele ajuda quem está fazendo isso a mostrar que não é suficiente o que eu estou fazendo no meu conselho. Os outros conselhos todos já fizeram coisas maiores e eu estou trocando informação com eles através desse pacto. Eu posso aprender e utilizar isso. A área de integridade, ela tem que ser compartilhada. Dentro de defesa da concorrência, etc., essa é uma área de benefício público. Ou seja, você tem a ganhar se você trocar experiências de como fazer a coisa certa nos seus conselhos. Então, acho que o grande benefício é essa troca, é esse impulsionamento a um patamar mais elevado. Não se deixem... ou não fiquem satisfeitos com o mínimo, com o que é exigido pela lei. Olha lá, tique, consegui fazer, etc. Mostrem a importância de vocês para os profissionais que dependem dos seus conselhos, que são formados para isso. Levantem esse patamar. E isso é uma forma de impulsionar. Meu nome é Júlio, eu sou presidente do Conselho Regional de Estatística, aqui de São Paulo. A minha dúvida é sobre pequenos conselhos. O Conselho de Estatística, por exemplo, a gente tem um problema que é falta de braços. Literalmente, na verdade, porque nós temos 2 funcionários lá no Conselho. Eu acho que talvez não seja a realidade de muitos que estão aqui. E você comentou muito sobre roadmap, sobre jornada que a gente deveria seguir. Como a gente tem uma situação de falta de braço, quais seriam as prioridades que a gente deveria seguir em direção a esse caminho para chegar lá na situação final que todos queremos chegar aqui? Excelente. Humberto? Júlio. Júlio. Obrigado, Júlio. Isso é uma questão importantíssima e que até o legislador está ciente disso. A própria CGU, ela não trata uma microempresa como ela trata uma multinacional que atua no Brasil. Tem programas distintos de integridade adaptados a isso. Tem uma cartilha que o Sebrae ajudou a construir para pequenas e médias empresas sobre programa de integridade, que ao invés de 16 parâmetros, mostra 5 parâmetros, que é o que é prioritário. Então, olhem essa cartilha da CGU para pequenas e médias empresas, que já dá uma grande ideia do que é fundamental. Obviamente que você tem que conhecer riscos, tem uma série de coisas que não dá para não ter. Mas o mais importante da mensagem é o seguinte: não é só porque você tem um conselho com 2 funcionários, etc., que isenta da responsabilidade de ter. Muito pelo contrário, qualquer organização no Brasil tem que ter. E isso vai ser exigido pelos seus profissionais também. Então, saiba que dá para fazer, sim, de acordo com a estrutura que você tem, obviamente, né? Ser adaptado à estrutura que você tem. Mas a CGU já se adiantou disso e já fez uma cartilhazinha que eu recomendo você dar uma olhadinha, tá bom? Bom dia, doutor Marcos. Me chamo Nadine, sou advogada da assessoria jurídica do CRES São Paulo. Dentro desse programa de integridade, que é muito interessante ao meu ver, como que o senhor entende que a certificação da ISO poderia fazer parte disso? Qual seria a visibilidade diante, né, de toda a controladoria, de todo o governo, em relação a esse programa de integridade? Com a certificação da ISO, um conselho, um exemplo, que tivesse a certificação da ISO, seja lá qual for o setor, né, seria mais bem visto ou teria maior participação nesse sistema de compliance? Perfeito. Desculpa seu nome de novo. Nadine. Nadine. Obrigado, Nadine. A ISO, na verdade, que fala sobre programa de integridade ou sistema de integridade é a 19.600. Ela não é certificadora. A única ISO que é certificadora é a 37.001, que é do sistema de antissuborno, que é uma das áreas de compliance, mas não é todo o compliance. A área de antissuborno
é muito ligado também a relacionamento com agentes públicos, cuidados, controles, etc. Então, essa é uma certificação que já está disponível a nível mundial, principalmente também no Brasil. Vale a pena ter? Óbvio que vale a pena ter. Você ter um olhar externo ajuda muito o crescimento teu pessoal. O próprio Proética da CGU, que é junto com o Instituto Ethos, o Proética, ele é um selo, ele não é uma certificação. É diferente da ISO 37001, que tem uma certificação avaliada pela ABNT, pelo Inmetro, etc. Mas o selo que a CGU dá, das 325 empresas que o ano passado submeteram, só 23 delas conseguiram esse selo. Porque é um nível bastante alto da expectativa. E eles já repensaram um pouco isso, estenderam agora, em vez de ser anual, ele é a cada 2 anos que você vai precisar ganhar esse selo, etc. E tem algumas outras coisas, como, por exemplo, a história de exemplos claros da alta liderança, etc., que é exigido. O Proética, ele na verdade, a grande vantagem de você participar dele é o feedback que você tem do legislador, do regulador, dizendo para você, olha, você não conseguiu, etc., nessa área, porque você não tem evidências de continuidade nisso daqui. Você trouxe uma evidência só, não trouxe uma história. Você trouxe uma foto e não um filme. Eles falam muito isso. Você trouxe uma foto e não um filme. Então, o próprio CGU te dá feedback de como está estruturado o teu programa de integridade. É fantástico isso. É um benefício enorme. Não conheço nenhum governo que faça isso. O governo brasileiro foi o que saiu à frente nisso. E hoje em dia outros ministérios já estão correndo atrás disso. O MAPA, o Ministério da Agricultura, já está exigindo também um selo próprio deles de integridade. Diferente a barra do que é exigido pelo CGU, do Proética, mas é um selo já para a área de agricultura, pecuária, etc. Como é que pode ajudar a acelerar esse processo. Então, eu gosto muito das certificações e acho que uma visão externa ajuda muito ao crescimento dos programas. Bom, eu queria agradecer o COFESE, eu gostaria de agradecer o Cresce aqui de São Paulo pela acolhida e pelo convite. Espero que tenha agregado um pouquinho de valor para vocês e estou à disposição de vocês se precisarem de alguma coisa. Ok? Obrigado, doutor Viana. Obrigado.